capítulo 14 e o versículo 4, o tema dessa mensagem. Oséias fica lá perto de Daniel, depois de Daniel vem Oséias. Oséias capítulo 14, né, e o versículo 4. Eu tenho costume de usar óculos, não, eu saio de casa, não. Eu tenho costume de usar óculos, eu saio de casa, eu esqueço direto. Alguém que todo mundo encontrou? Eu não encontrei ainda não. Fica de pé, procura Daniel. Fica depois de Daniel. Essa Bíblia minha é nova, não sei Você se procura não. Ezequiel, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, depois de Daniel vem Oséias. Ezequiel, depois de Abacuque. Tu tá em Ezequiel. Sinfonia. Minha digital não deixa, entendeu? Daniel, Oséias. 14, versículo 4. Lê, o que diz? Deixa eu ver, se eu acho que... Já está aí, 14 verso 4, o que diz? Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Irmão, até aí. Aí para vocês verem, o tema da lição é Deus ama com generosidade. Né? A Bíblia diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Né? Então, Deus, o amor dele por nós é assim, é incompreensível. Como Jadiel pregou lá no domingo ou na terça-feira, né, que o amor de Deus é comparado ao amor de mãe. Né? A Bíblia ainda diz, se uma mãe vier esquecer do seu filho, Deus jamais esquecerá de ti. Né? Claro que assim, tem muitas mães dedicadas, mãe carinhosa, mãe que cuida, mas tem uns tipos de mãe que nem você vê mãe, tem umas que jogam os filhos no lixo, tem umas que matam o próprio filho. Isso não é mãe. Chegou recentemente no hospital, o plantão, chegou uma filha que foi espancada pela própria mãe. Não tinha sido a primeira vez. Então, assim, claro que a gente vê que as pessoas do mundo, elas não têm amor. Né? Por isso que a Bíblia diz que o amor vai se esfriar de quase todos. Diga. Eu conheço, tu deve conhecer também. Eu conheço uma mulher que ela era uma boa, não era uma mãe ruim não. Aí o pai dos filhos dela, né? Ele já tinha uns filhos antes, aí teve outros com esse rapaz. Esse rapaz é um cara super legal, um filho pequeno. Aí eu topei ela, né? Ela falou que tinha separado dele, que ele arrumou outro, também envolvido com droga. Olha, o pessoal fala, maconha não faz mal. Não, realmente, eu sei que não faz, eu já sei já. Sim. A maconha não faz mal, mas é a porta de entrada para as outras, entendeu? Aí ele já arrumou, tal, de boa e tal. Beleza. Aí eu topei a mulher dela e disse, e aí, Wallace, como tá? Assim, se envolveu, tá caçado aí. Você tá doidão, né? Beleza, né? Aí eu disse, não, se deixou, vamos embora, tudo bem. Aí, tanto ela gosta dele, que eu sei que ela gosta, aí ela era uma zona boa, não era pra mim não. Aí nisso tudo aí, ele acabou que, de uma forma ou de outra, tá tirando o foco dela com as crianças, por conta que ela gosta dele, e tem mães que, pelo amor de Deus, deixar para o amor de um filho, pelo amor de um macho, vamos dizer, é uma injustiça muito grande. E eu falei com o pai dele, e o pai dele me contou que ela não está nem aí com os filhos mais. É complicado, irmão. Já pensou, né? Já pensou se Deus fosse como nós? Misericórdia. Não existia mais ninguém. Né? Mas o amor de Deus, assim, Deus, eu creio que ele sofre muito por ver muitas das vezes as nossas atitudes que não agradam a ele, mas ele suporta, ele ama, né? Independente, para a gente ver, independente do que a gente faz ou não, o povo do mundo ou não, o amor pelo ser humano é igual. Deus não ama os crentes melhor do que os ímpios. Não. O amor é uma coisa só. É que nem uma mãe e um pai. Pode ter um filho ruim na família, mas jamais ele vai desprezar. Qual a mãe que quer
dar um filho para ser morto ou o pai. E o amor de mãe é aquela coisa, né, Santos? Vamos dizer. Minha mãe gostava de todo mundo, mas minha mãe gostava mais do meu, e eu sentia. Quer dizer, então Deus não tem Acontece. Isso, né? Eu também nunca julguei ele, entendeu? Por isso não. Mas eu até gostava dela gostar mais dele, porque até então eu não merecia que ela gostasse de mim, porque eu era rebelde mesmo. A gente não vê na história de Jacó, ele não amava mais José do que os outros irmãos. Sempre tem o preferido, né? Sempre tem, né? Mas só que ele demonstrava. Então vamos para cá, né? Ainda que Pedro tivesse negado Jesus 3 vezes, como havia sido predito pelo próprio Jesus, Mateus 26:34, essa negação não fora o fim da história. Após a ressurreição, Jesus perguntou a Pedro: você me ama mais do que estes outros me amam? E Pedro respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Então perguntou novamente Pedro: você me ama? E os discípulos responderam: sim, ó Senhor, sabe que eu amo. Cristo disse: pastorei as minhas ovelhas. Novamente, pela 3ª vez, ele perguntou a Pedro: você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? Então respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. João 21:15-17. Assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, foi restaurado 3 vezes por meio da pergunta crucial: você me ama? Não importa qual seja a nossa circunstância crucial. Você me ama? Quem pode ser bem diferente da de Pedro? O princípio é o mesmo. A pergunta que Jesus fez a Pedro é de fato a questão fundamental que Deus nos apresenta aqui. E agora, você me ama? Tudo depende de como respondemos a essa pergunta, né? Então, Pedro negou. Então, Jesus agora, antes de ir para o céu, perguntou: Pedro, tu me ama? E as 3 vezes, as 2, ele disse que sim. Mas na 3ª, a Bíblia diz que ele se entristeceu. Ele sabia Porque as 2 primeiras, eu creio que Pedro falou de boca para fora, né? Mas na 3ª, quando Jesus falou mesmo, aí ele sentiu. Por isso você pode ver que ele não diz que nem outras vezes: eu te amo. Mas ele disse o quê? Senhor, tu sabe de todas as coisas. Tá vendo que a resposta foi totalmente diferente das outras? É que nem hoje, né? Muita gente pode dizer: não, eu amo a Deus, eu amo a Jesus. Mas às vezes nas atitudes ou nas práticas, Sandro, né, diferente. Eu tenho certeza. Se eu amo Jesus, se eu abrir a boca dizendo que eu posso até mentir para tu. Mas eu sei que ele me ama. A ideia é a gente tentar buscar, né? Porque até a gente diz que ama tão assim, aquela coisa tão. Não, o amor tá tão assim. E Jesus mesmo diz: se você se me amais, guardarei os meus mandamentos. Pode dizer, irmão. Eu já vi um vídeo do uma americana fazendo protesto sobre feminismo, essas coisas. E ela fez uma pergunta para um rapaz que estava pregando, disse assim: Deus me ama? Ele disse: claro que Deus me ama, então para mim isso já basta. Aí ele foi e disse bem assim: não é porque sua mãe lhe ama que se você matar alguém, ela não vai lhe mandar para a prisão. A justiça do mundo vai lhe mandar para a prisão. A sua mãe lhe ama tanto que ela vai querer lhe tirar de lá, mas a justiça vai querer que você seja preso. Hoje é a mesma coisa. Bom dia, Gabriel. Nós amamos a Deus. Olá. Nós amamos a Deus de todo o coração. Mas se a gente só bota isso na cabeça: Deus me ama, e o resto eu faço, as consequências vão vir. Qual é a consequência? Que para o inferno. Mas Deus quer que a gente vá para o inferno? Não quer. Porque Deus é amor, mas porque Deus é amor, mas é justiça. As nossas consequências é que leva a gente para lá. Mas Deus nos ama. Sim. Deus nos ama tanto que deixa a gente livre, né? Com certeza, para escolher, né? Vamos para a segunda-feira, domingo, superando a expectativa. Gente, agora aqui não tem. Abre lá em Êxodo 33, 15 e 22, que diz assim: Deus não apenas pergunta: você me ama? Mas Ele ama cada pessoa e o faz generosamente. Ele ama você e a mim com generosidade.
muito mais do que imaginamos. Conhecemos esse amor pelo modo como Deus atuou na história do seu povo. Leia Êxodo 33, 15 a 22, pensando no contexto desses versículos e na história em que estão inseridos, o que essas passagens, especialmente o versículo 19, revela sobre a vontade e o amor de Deus. Lê, Michele, para a gente. Do 15 até o quanto? Ao 22. Na minha versão diz assim. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu povo, com teu favor. Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: então, peço que me mostres tua presença gloriosa. O Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Javé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: fique nessa rocha perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei na abertura da rocha e o cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Então a gente vê que naquela ocasião o povo de Israel estava no deserto e Moisés era o líder. E Moisés disse: Senhor, não nos faça subir daqui se o Senhor não estiver conosco. Aí o versículo 19 na minha versão diz assim, e ele disse: farei toda a minha bondade passar diante de ti e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu compadecer. Então a gente pode achar ou pensar que esse versículo, Deus só ama uns mais do que os outros. Não é isso. Olha o que diz aqui no comentário aqui, em Êxodo 33, 19, lemos: terei misericórdia de quem tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. Muitas vezes essas palavras são interpretadas erroneamente, como se Deus escolhesse ser compassivo e misericordioso com alguns e negasse isso aos outros de forma arbitrária. No entanto, Deus declarou que será seletivamente misericordioso e compassivo com alguns, mas não com os outros. Essa não é a forma como o Senhor atua, ao contrário do que diz algumas interpretações teológicas, segundo os quais ele predestina algum à perdição eterna. Como a gente vê, os presbiterianos, eles têm a questão da predestinação, que Deus escolheu um grupo para ser salvo e um grupo para se perder. Mas não é assim que a Bíblia diz. Eles creem que é uma vez salvo para sempre, né? E assim, Deus, a única predestinação que a Bíblia fala é salvação para todos. Não é para um grupo. Claro que assim. Não, eles tiraram isso. Eles tiraram isso de onde? Da Bíblia. Eles acham que. Não, eles creem assim, né? Que você está salvo, você pode viver a vida errada que você vai ser salvo. E quem está perdido pode viver a vida certa e vai se perder. A misericórdia já contradiz com a misericórdia do Senhor, né? Sim, claro. Por quê? Porque, irmão, assim, claro que Deus amou e ama até o fim. Só que para a gente ver, Deus não rejeitou aquele povo, mas as atitudes deles, eles sofreram as consequências, né? Então Deus, ele ama, mas as minhas atitudes, as minhas escolhas erradas vai ter consequências, e Deus não tira as consequências. E assim, né? eu vejo assim, ele ama a todos, igual. Mas aquele filho
que é mais temente, que é mais achegado, que busca, eu acredito que ele tem um carinho especial. Sim, ele não. ama a todos por igual, o amor dele é infinito. Mas assim, eu acho que é igual o pai e o filho, né? Quando o filho ele é mais obediente, Sim. ele ajuda, o pai tem mais prazer em ajudar, em dar as coisas, Sim. faz mais com prazer. Então eu vejo dessa forma, né, o amor de Deus. É que nem eu conversando com um rapaz nessa semana, e ele disse, ó irmão, nós não somos melhores do que as pessoas do mundo. Claro que ninguém é melhor do que ninguém, mas ele disse, nós somos diferentes deles. Né? Porque um cristão, ele é totalmente diferente de uma pessoa que não é cristã. Né? Porque por mais que a gente não seja melhor, porque nem Jesus quis ser melhor do que ninguém quando estava na terra, então nós não podemos também querer de nos exaltar. Não, eu sou melhor, tal, não. Mas a nossa vida, olhando para o povo do mundo, eles veem a diferença. Então Deus, ele vê que nós somos todos iguais, mas somos diferentes em questão de quê? Porque nós servimos ao Deus vivo. Por esse motivo, a gente ainda é muito criticado, entendeu? Sim. Em relação a isso, assim, vocês que, sei lá, se vocês são natos da igreja desde criança, não sei também. Mas aí o pessoal diz, mas pai, tu era assim, eu digo, eu sou um cara bem assim, eu não sou muito paciente não, sabe? Eu digo, babá, eu falo assim, e quer dizer que eu sou obrigado a ficar, porque se eu fiz, eu sou prova viva de que não tem futuro, porque eu fui. Aí, se tu não quer, então beleza, eu aceito, entendo também. Mas eu aqui acho assim que se eu tava no erro aí, quer dizer que eu não tenho direito não, de não querer ficar mais não, eu tenho que ficar para te agradar. Eu não sei falar com essas pessoas, eu vou falar assim. Mas é bom também. As pessoas eleitas, mas escolhidas por Deus, Sim. Diz a Bíblia, né? E Deus dá até um conselho salvo, não se assente nas rodas dos escarnecedores. Por que Deus diz isso? Porque às vezes você pode até querer entrar no se meio para agradar. Se né? você entra numa festa, numa piscina, que tem gente lá que bebe, escuta música, a sua tendência é querer se mexer ali enquanto a música está tocando. Então Sim. a galera vai se influenciar. Influencia. Né? Entendeu? Não é que tipo assim, eu vou maltratar aquela pessoa. Não. De maneira nenhuma, não. Conversar tudo bom, mas existe um momento que você não deve estar junto, porque influencia. Da mesma forma como alguém vai para São Paulo falando nordestino e volta falando paulista, é a influência das pessoas. Entendeu? Então assim, Deus quer que a gente seja a luz, mas tenha cuidado, não se misture. Claro. Seja a sal da terra, mas não se misture. Claro. Entendeu? É porque. Diga. Pronto. Não, pode Tem falar. aquele sítio lá? Tem. Aquele sítio? Meus amigos assim tem eles, entendeu? Eu vou lá, eu Sim. vejo lá as coisas erradas, realmente eu tô lá, eu vejo que não tem futuro, fico. Sim. Queira ou não queira ali, eu sempre dá uma farpadinha, coisa de outros. Os caras temem a Deus, mas não praticam, entendeu? É uns caras que cuidam da igreja e tudo. Mas os caras fazem, os caras bebem, os caras fumam. É uma prostituição danada ali. Eu digo, eu acho que eu vou ter que me intrigar, me isolar, não sei, eu fico sem saber o que fazer. Mas desde quando eu vou lá. De agora mesmo eu vim lá, eu tava lá, Sim. tranquilo, sempre tem uma discussão. Aquele bombadinho sempre briga com o pai dele direto. Eu sempre tô dando um conselhozinho e caindo fora, andando um pouco lá. Sim. Mas se a gente for botar realmente assim nessa visão, porque tem que ser assim. É tipo, se foi Enoque se isolava, né? Não, ele morava fora. Afastado, né? Mas sempre ele ia. Ele não ia, né? Ia na... Pronto, quer dizer, eu não vou ter como me ausentar de Não, muitas pessoas não, porque Até porque eles precisam que a gente Sim, esteja lá. Como... Mas assim, há uma diferença de você se ir envolver, né? e você influenciar do que você ir e se deixar ser influenciado. Sim. Entendeu? A gente tem que entrar em lugares, porque essas pessoas também precisam, como vem falando, o amor de Deus é para todos, independente. Então a gente não pode dizer assim, eu não vou para um presídio porque lá só tem marginal. Não, Eu não posso. Não. Eu não posso, eu tenho que ser semelhante a Cristo. Então eu preciso, se Deus me chamar para que eu vá para um presídio, eu preciso Com ir certeza. para lá, eu preciso falar do amor de Deus. Agora, eu não posso ir para lá e deixar com que eles me influenciem a fazer o mal também.
É porque Jesus assim, não vai preso não. Porque Jesus ele se misturava com todo mundo independente. Só que ele não deixava ser influenciado. Ele influenciava as pessoas, ele não as pessoas. Ele não era transbordado não. Sim, né? E é o que Deus espera de nós. Que nem Jesus, quando era convidado para algum banquete, para um casamento, alguma festa, ele sim, foi até criticado, né? Sim, ele fazer a diferença. Claro, né? e é o que nós temos que fazer. Não é errado, diga. E existem pessoas assim como na época de Deus, Sim. Jesus, que ele pregava, mas ninguém aceitava. Sim. Eu já tive um colega que disse para mim: eu hoje não creio em Deus porque Deus não salvou minha mãe de um câncer. Nesse momento, e Deus é empregado dele. Nesse momento, não adianta a pessoa discutir com essa pessoa, ela não vai entender. Não. Assim que a gente pode dizer assim, olha, existem coisas que a gente não vai entender hoje, sim, mas em breve a gente vai entender. Com certeza. É a mesma coisa que eu falar, quando uma vez vai dizer, eu não creio em Deus em conta. Não adianta você insistir. Não, você vai arrumar um problema. Você entendeu? É igual política. Sandro Santo não vai, entendeu? Assim, entendeu? Não adianta. Assim, tem até evidências e tal, mas não. Você apresenta a sua verdade e vai apresentar a Deus. Não aceita, irmão. Vai ser um choque. Deus te abençoe. Deus lhe abençoe e saia. Claro. Espírito Santo. Vamos. Eu acho aqui, só para encerrar. Pode dizer. Eu acho aqui interessante, né? O versículo 15. Sei. Que é o que eu e ele sempre diz, né? A gente sempre olha, quando vai viajar, Sim. vai A gente sempre a gente recita sempre isso. diz, né? Se a tua presença não nos acompanhar, Não não permita sair de casa. Então, assim, a gente deveria levar esse verso para tudo. Senhor, se eu for para esse lugar, se a tua presença não for comigo, não me deixe ir. Às vezes a pessoa se frustra porque não deu certo, né? Mas Deus, por que Deus? Tá tudo errado? Deus tá. Porque muitas vezes a gente faz de nossa vontade. Aí quando vai que dá errado. Aí quebramos a cabeça porque, né? De toda forma, só para encerrar, de toda forma a gente vai culpar a Deus. Foi porque Deus quis. Se foi e deu errado, foi porque Deus quis. Se não foi, foi porque Deus quis. Aí foi tudo culpa de Deus, né? Não. Bora para a segunda-feira. O amor não correspondido. O que Oséias 14, de 1 a 4, revela sobre o amor de Deus por seu povo? Quem quer ler aí Oséias 14, de 1 a 4? Vamos ver aqui o que aconteceu. Porque, irmão, assim, Deus ele ama a história. Oséias 14. A história de Oséias mostra como se fosse como Oséias fosse Deus e a mulher de Oséias fosse nós. O que aconteceu com a mulher de Oséias? Deus mandou ele casar com uma prostituta e ele casou. Ali é Deus mostrando que a gente muitas vezes se comporta como ela. Ela foi esposa de Oséias, mas ela se prostituiu com outros homens. Pode dar uma casquinha aí, eu gosto muito de botar minha vida. Olha, tem na igreja de Caruaru, tem uma menina lá, fala desse. Tem uma menina lá que ela tá me querendo. Eu digo, opa, para aí. Eu tenho meu passado. Isso aí, eu não sei como, não era pra estar sempre botando meu passado, mas eu me fico muito falando que tem pessoas que se envergonham de falar, eu não me envergonho nada, eu tenho prazer de dizer que eu não sou mais. Entendeu? Aí essa menina, ela era meio danadinha e ela nasceu dentro da igreja. E quando eu comecei a conversar com ela, eu namorava, eu tinha minha namorada. E o pessoal dizia, olha, safada daí, cara, você tá entendendo? Aí eu penso, quer dizer, então, será que eu devo me afastar? E ela, hoje, ela tá na igreja lá, falando comigo. E ela tá falando comigo. E ela disse que me quer. Aí eu digo, opa, para um pouquinho aí, cidadã. Que nem é assim não, acabando de tocar não. Aí o que eu devo fazer? Ela tem o passadinho dela dentro da igreja e todo mundo sabe. Sim. Ela me falou que teria decepções amorosas as quais o marido foi errado e ela não errou por questão de influenciar, foi influenciada. Aí eu fico dizendo, mas será que foi mesmo? Entendeu? E ela quer só chegar a mim. E eu tô dizendo, maneira. Vai pra lá. Gente, lê aí, 14, versos de 1 a 4, o que diz? Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus,
porque pelos teus pecados estão caídos. Tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais iremos à obra das nossas mãos. Tu és nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Então a gente percebe, irmão, o título diz amor não correspondido. Deus ele ama, só que nem todo mundo corresponde da mesma forma, porque nem todo mundo faz a vontade de Deus. Então, voltando para Oséia, a gente percebe que Deus queria mostrar para o povo, pela vida de Oséia, que o povo muitas vezes aceita Cristo e ainda às vezes continua fazendo coisas que não é do agrado, como a esposa dele. Parece que foi 2 vezes que ele esperou ela, mas ela ia e se prostituía. Como ela era uma prostituta, então ela voltava aos velhos caminhos. Então é como Deus mostra que Ele nos ama, independente de eu amar Ele, sim ou não. E o amor que a gente sente por uma pessoa, a gente não ama por obrigação, a gente simplesmente ama. Então, automaticamente a gente é fiel. Né? A pessoa não pede fidelidade. Você é fiel espontaneamente, você respeita, você faz a coisa por aquela pessoa, por amor, você não espera nada em troca. Você simplesmente faz. Sim. Por amor. Sim. E muitas vezes a gente diz, eu amo a Deus, mas pede para fazer alguma coisa na igreja, eu vou fazer nada, meu Deus. Aí, olha, seja fiel a Deus, eu vou ser fiel a Deus, nada, porque o pastor está roubando dinheiro da igreja, eu vou ser. Então, assim, veja, o amor ele não questiona. Não. Mesmo que aquela pessoa que você ama não lhe corresponda como você esperaria. Verdade. Mas você continua o quê? Amando. Independente do que aquela pessoa faça, você continua amando. Gabriel, tá falando. Então o amor de Deus é dessa maneira. Claro. O amor de Deus é dessa forma. É porque, irmão, assim, a gente temos que entender. Claro que nós sabemos que o amor de Deus é infinito, é grande. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Né? Se Ele nos amou, eu também tenho que amar. E Ele só vós conheceis uns aos outros, se tiver amor uns pelos outros. Né? Se nós também diz que ama a Deus, não ama nosso próximo, que amor é esse? Porque a gente tá assim, tipo naquela de eu amo a quem me ama. Mas não é assim. Essa é fato, mas eu vou falar pra você assim, eu antes eu achava assim, eu sei nada, quem ama trai também. E hoje, para você ver, hoje o amor lá fora não é um amor de verdade, é amor real. Se você tem real, bem, você não tem. Eu hoje mesmo não digo de verdade. Esse meu relacionamento aí me fez abrir o olho em relação a amar pessoas assim, não pessoas assim. Vamos lá, a gente se ama aqui pra mim também, mas o amor é de namorar, de casar. Eu não tô botando diferença mais não. Então, vamos para a terça-feira, gente, que nosso tempo está terminando. O amor concedido livremente. Agora, Edson, tu vai ler Apocalipse 4:11, Gabriel, Salmo 33:6 e Michelino, você vai ler João 17:24. 4:11, Gabriel 33:6, Michelino, João 17:24. Então a terceira pergunta, compare Apocalipse 4:11 com Salmo 33:6, o que esses versículos nos dizem sobre a autonomia de Deus em relação à criação? Pode ler. 4:11, essa? 4:11, né? Vamos lá. Vi ouvir uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de familiares. Gabriel 33:6, Salmo.
Tá vendo? Então aqui a gente vê o amor de... Faltou João. Tu é na quarta pergunta, né? Aí para você ver. Então aqui a gente vê a criação de Deus, né? Aí diz no livro de Apocalipse que os anjos de Deus é milhões e milhões e milhares de milhares. E ali Gabriel leu que pela sua palavra Deus criou o seu exército. Quem é o exército de Deus? Os anjos, né? Então assim, existe pelo menos 3 categorias de anjos: serafim, querubins e anjo de guarda. Os serafins são anjos de aproximadamente 6 asas, que é o que diz lá em Ezequiel, que na visão ele viu o anjo com 6 asas, 2 cobriu o rosto, 2 cobriu os pés e com 2 voava. Curiosidade sobre isso aí, né? Tem que estudar mais. Né? Aí os querubins são anjos até de 4 asas, e Satanás é um anjo querubim, né? E os de guarda são os nossos anjos, que são anjos de 2 asas. Só que assim, a questão dessas qualificações é porque cada um faz um tipo de trabalho, uma função, né? Esse serafim só fica ali na presença de Deus. Os querubim acho que fica fazendo outros tipos de trabalho, e os de guarda fica aqui, né, no meio daqui do... Eu acho que é o trabalho mais complicado desse da guarda aí, viu? Porque aqui, olha. Cuidar da gente. Meu Jesus. Olha, quando Jesus voltar, agradeça a Deus, mas agradecer a seu anjinho também. Que o que a gente já fez. A gente já fez. E que ele se você está falando isso, eu vou dizer o quê? Então vamos agora para a quarta pergunta. Então, a quem o Pai amava antes da fundação do mundo? Ei, Michele? João 17, 24, o que diz? Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amastes antes mesmo do princípio do mundo. Então, irmão, o amor de Deus aí, ele nos amava antes da fundação do mundo. É inexplicável, né? É um amor inexplicável. Como é que você ama uma pessoa que você não existe? Ele já tinha amado. Né? Já desenhou você, né? já... Não, porque assim, a gente não tem palavra. Se a gente for comentar sobre essas coisas aí, né? A gente vai se perder, porque aí vai ter muita explicação. Por quê? Para você ver, a Bíblia diz, ó, Deus amou o mundo de tal maneira. Ninguém vai entender. Não, né? Nós compreendemos pouco, mas o contexto só lá no céu. Né? Só quando chegar lá que a gente vai ver só se preparando para ir, né? Para estar lá, né? Porque se não chegar lá também, não adiantou nada, né? Falando sobre o amor, né? Uhum. Se a gente não amar a Deus aqui na terra, a gente não vai aprender a amar ele lá no céu. Não tem como. Você ir aqui para um já lugar onde você não ama. Não tem como você ir para um lugar onde você não ama. Você não gosta. Você não gosta da santidade. Você não gosta da pessoa de Deus. Você não gosta de ter uma vida mais saudável. Você não gosta e você vai fazer o quê lá? Porque, irmão, porque lá assim, se a gente, é que nem vocês já foram em algum ambiente que você não sentiu bem ali, não já? No céu vai ser desse mesmo jeito. Por isso que ele não permite que a gente vá para lá. Sim. Com esse sentimento de não gostar. Por quê? Porque é por isso que assim, se a gente para ser santo lá, a gente tem que ser aqui. Aqui é uma caminhada, é que nem você para fazer uma faculdade, você primeiro precisa estudar o colegial, fazer até o 2º grau. O 3º, para depois você ir. É que nem nós. Aqui é uma fase para você ir para lá. Então, se eu não gosto de estar na igreja, se eu não gosto de estar com os irmãos, que nem, se eu não amo quem eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu nunca vi? Porque lá no céu, todo mundo vai amar uns aos outros. Lá vai ser um amor real.
Mas aí às vezes aqui a gente diz, eu não vou com fulano. Se você não ama aqui, porque só tem um céu, não tem dois. Quando a gente vai a gente sabe os louvores que vai ser, a pregação que vai ser, quem vai pregar. E assim, às vezes a gente diz, rapaz, se todo ano é a mesma coisa aqui, no céu vai ser a mesma coisa lá. Mas a gente diz que faz todas as coisas novas todos os dias. Com certeza. A gente acha que os cegos ainda passa lá, vai ser uma coisa momentânea. Vai nada. Irmão. Deus vai renovar todo dia mesmo. Irmão, o Espírito de Profecia diz que só para a gente entender o amor de Deus, a eternidade não vai ser suficiente. Então, cada dia que a gente tá lá, Sandro falou uma coisa aí na faculdade, né, Sandro? Eu vou mentir não, velho. Colégio eu nunca gostei de estudar. Nunca gostei de ler. Nunca gostei. Eu gostei mesmo. E ainda não gosto. Mas eu preciso, né? Ler é um sacrifício para ler. Eu vou começar a minha faculdade. Deus abençoe, vai dar certo. Mas eu tô querendo ir, por quê? Porque é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de esporte. Eu fui atleta toda a minha vida. Olha, a maioria do pessoal que eu conheço foi tudo questão por causa do futebol. Aqui, se eu passar nessa rua aqui, não sei a quanta gente que eu conheço. Na outra, tudo aqui. Agora somente todinho. Agora, antigamente, assim, eu fazia amizade, mas eram as amizades que hoje eu me afastei mais por canto aqui. Que sempre levava para um lugar, um bar. Eu tenho muito amigo aqui. Eu conheço, a maioria de São Bento eu conheço em peso. Entendeu? Eu vou para a faculdade por quê? Porque eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Porque senão não. Eu ia pagar para fazer uma coisa que eu não gosto. Eu fui para o colégio terminar meu ensino médio aí. Eu fui porque foi o jeito para terminar, mas eu não gostava de só não deixa ser influenciado. Entendeu? Aí eu vou para a faculdade fazer educação física que eu gosto. Vamos para quarta-feira, irmão. Quarta-feira nós estamos terminando. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus não apenas ama as pessoas por sua própria vontade, mas também as convida a corresponder ao seu amor. Ele nos dá a capacidade de escolher se aceitamos ou rejeitamos o seu amor. Isso fica claro na parábola sobre o banquete do casamento. Vamos abrir lá em Mateus 22, 1, 14. Qual é o significado dessa parábola? Então, como é grande aí, a gente divide aí do versículo 1 ao 14. Cada um lê aí 4 versículos. Mateus 22, de 1 a 4. Então essa parábola, irmão, ela é bastante interessante, né? E a gente entende que quem achou pode ler, para a gente ganhar Mateus 22, de 1 a 4. Né? De 1 a 14. De 1 a 14. Certo. Pode ler. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhe: o reino dos céus é semelhante a um rei que se lembrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou outros servos com esta ordem, dizerem aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já estão abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Vai, continue, Michel. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora. Um para a sua fazenda, outro para os seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos os que encontraram, tanto os bons quanto os maus. E o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento, e perguntou: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? Continua essa. E não para O 13? É no 13, é? É 13. Não, foi o 12. Você pode falar. É o 13 e 14. Você vai ler o 13 agora. E o 14. Você? Olha na minha tela que eu tô.
Lê, Gabriel, então. Pode continuar, Michele, O então. homem, aí ele perguntou, né? Aham. Amigo, como é que você se apresenta sem roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: amarrem as mãos e os pés e lancem para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, porque muitos foram chamados, mas poucos são escolhidos. Irmão, os estudiosos dizem nessa parábola, antigamente, quando tinha um casamento, era dado assim, um banquete, mas para você ver, quando a gente vai para um casamento, a gente preocupa com duas coisas: presente e as vestes, né? Nesse casamento aqui, era oferecida as roupas para você usar. Você não podia ir com sua própria roupa. Só que esse cidadão aqui, ele disse: não, eu vou com a minha, eu comprei a minha, eu vou do meu jeito. Isso representa o quê? O nosso caráter. O nosso caráter é a única coisa que não vai ser mudado. Você vai com seu caráter, duas coisas que a gente vai ter lá no céu: é o nosso caráter e a nossa voz. Cada um não vai perder sua voz. Vamos ser transformados, mas a voz vai ser o mesmo. Então, quem não tiver o seu caráter puro, não vai entrar lá. O Espírito de Profecia diz, irmão, uma mancha, uma nódoa, que nem esse paletó é branco, mas aqui tem um símbolozinho. Se eu tiver uma mancha aqui, eu não posso entrar. Um pecado pode me excluir do céu. E a Bíblia diz que esse homem chegou para ele: amigo, como é que você entrou aqui sem roupa? Aí a Bíblia diz, na minha versão, diz que ele emudeceu. Tem Bíblia que diz que ele ficou sem resposta. Por quê? Eles não sabiam. Por isso, irmão, que a Bíblia diz: são muitos chamados e poucos são os escolhidos. E vem dizendo, né, Sandro? Sim. Que foram chamados alguns e eles não quiseram. Não quiseram. E aí mandou que os que quiserem procurar, quem quisesse, veja, é sobre a pregação do Evangelho, né? Deus chama a todos. Sim. Mas tem muitos que não querem. Mas o nosso papel de quem quer é o quê? Levar a mensagem, independente para pessoas boas, como vem falando, e pessoas maus. A gente não pode selecionar. Ninguém pode obrigar ninguém. E não pode obrigar ninguém. É como o irmão disse aqui também, lá um dia na central, na escola sabatina: preguiçoso não vai. Então, nós, irmão, temos uma missão a cumprir. E também você pode ver, ele chamou aqueles que já tinham o convite, eles não quiseram. Isso pode acontecer com o povo de Deus, que se não se preparar, outros podem tomar o nosso lugar. Eu estava comentando com a irmã Solange hoje, eu já inspirou, nunca falei com ela hoje. A gente comentou sobre esse assunto. Tem um irmão lá, um colega meu, que a gente era conhecido do mundo, e ele era mais louco que ele, pra ter ideia. Hoje ele é uma bênção, porém, ele tem um defeito muito grande que eu disse a ele, digo mesmo. A gente estava até meio brigado lá quando eu vi um sábado que eu fui lá. Porque ele é assim, ele quer a força que você se batize. Ele disse: você faz errado, pelo amor de Jesus, né? Tu só quer do teu jeito. Ele é aquele que ele insiste, é insistente. Fábio Júnior, não tem aquele Fábio Júnior que falou, é ele. Ele é um cara bom, entendeu? Mas ele quer pegar pelos pés assim, jogar dentro do tanque. Não pode ir, não. Olha, sabe quantos do que ele levou tá na igreja? Nenhum. E eu disse a ele. É porque, como eu falei, o amor ele é espontâneo. Sim. Não é uma coisa obrigada. Eu tenho que me batizar, porque se eu não me batizar, eu não vou pro céu. Vai. Assim. Aí ele sabe o que ele fazia, sabe? E quando o pastor falava, quem quer? Ele disse, tá. Aí ele, me deixa, eu quando eu quiser eu vou. Eu tenho essa autoridade não mesmo, porque ele não sabe me eu digo, não vou não. Aí teve um dia que eu decidi, sabe como foi? Eu vim daqui pra Carol e me tocou isso no meu coração. Aí eu disse, não, eu vou tentar, eu vou lá, eu vou ver. Aí fui, porque se fosse por ele, eu já estava afastado. O Adão quer comentar alguma coisa? O irmão aqui também, quiser ficar à vontade, sobre aí a questão dos convidados aí da parábola. É interessante a palavra que o convite, a gente
Verdade. Hoje a salvação ela também é estendida a todo mundo. E a gente percebe aí quantas pessoas estão rejeitando a oportunidade. E ninguém vai ficar por mal informado, nem por entendido, não. Ninguém vai chegar lá e dizer, não, desculpinha não, porque eu falei isso. Ninguém me falou, né? Não sei o que, ninguém me avisou, né? Mas a questão é, os que estão também, os que são também conhecedores, nós do povo de Deus também podem não se preparar e querer entrar frente esse homem com a nossa própria justiça, com os nossos próprios métodos. Chegar lá, não, mas eu fiz isso, é porque eu curei no teu nome, eu evangelizei, fiz tal, vídeo aqui, não. Você fez tudo isso, mas você não é da nossa própria vontade, né? Porque a gente quer adaptar o céu a nosso favor, a gente quer adaptar o amor de Deus a nosso favor, então não é dessa forma. Ele tem um céu instituído, ele tem as leis, ele tem o amor dele, mas ele também tem a justiça. Irmão, e aqui no comentáriozinho diz assim, ó, o que essa frase significa, né? Muito chamado e poucos escolhidos. Os que são finalmente escolhidos. Os eleitos são os que aceitaram o convite para o casamento. Na parábola, o termo traduzido como chamar e convidar é a palavra grego kaleo. Chamar, convidar é o que determina quem é finalmente o eleito e se ele aceitou livremente o convite. Deus chama, convida todas para as festas de casamento. No entanto, cada um de nós pode recusar seu amor. A liberdade é essencial para o amor. Deus nunca irá impor seu amor. Infelizmente, podemos rejeitar o relacionamento de amor com Ele. Os escolhidos são os que aceitam o convite. Para os que amam a Deus, Ele preparou coisas mais maravilhosas do que imaginamos. Tudo se resume à questão do amor e da liberdade inerente ao amor. Então, os que aceitaram entraram. É como as parábolas das 10 virgens. Era 10. 5 se preparou e 5 não se preparou. Quando chegou, as que estavam preparadas foi. As que não estavam, ficaram. E hoje, Jesus chama, Jesus convida. Só que aí vai depender, né, da gente não estar colocando desculpa. Como na outra parábola, né, que o homem convidou, a um diz, eu não vou porque eu casei, eu não vou que eu comprei uma junta de boi, eu não vou que eu comprei um terreno, eu não vou por causa disso, e começou a dar desculpa. Né? Então Deus, Ele sabe, irmão, quando nós falamos a verdade e quando a gente está mentindo. Ele sabe quando você está de acordo e quando você não quer fazer, né? Algo interessante aconteceu um dia atrás aí, não sei se vocês perceberam. A filha de Silvio Santos recebeu uma homenagem que ele era religioso para o pai dela, né? Sei. E quando ela chegou lá e ela começou a falar de Jesus, Sim. Lá na rede nacional, as duas televisões, né? Uma sintonia só, para o mundo todo, né? E aí as pessoas ficaram caladas, a plateia ficou calada. Aí quando uma mulher lá falou lá nos orixás, não sei o que lá, disse que o povo subiu, disse que eu vi essa parte. eles gritaram, você aplaudiram. Aí para você ver, né? Rejeitar Jesus. Claramente. Ninguém. A Bíblia é bem clara, por isso que é bem claro que Jesus desse povo me honra. Mas o seu coração está bem. Eu não sei Quando como você perguntar se você crê, aceita ele nas 6, mas você não. Ninguém quer um eu nem compromisso. sei que eu não assisto televisão, mas eu sou Ninguém quer um compromisso com Deus. Quer as bênçãos, mas não quer o do abundante. Eu não assisto TV, eu não assisto não. Eu perco o tempo mais. Aí, estava falando que na virada dele, não sei foi, disse que na SBT estava passando uma programação cristã e na Globo passando uma cantora aí, Anitta. Disse que foi uma bagaceira só. Mas a Bíblia diz, né, que os perdidos serão como a areia do mar. E não é questão de preferência, porque Deus é ruim, porque Ele tem um grupo que Ele escolheu, porque Ele determina. Não. Cada um São escolhe. as nossas escolhas. Porque o mais fácil é bom, né? São as nossas escolhas. Então, o que vai determinar isso? O céu é para todos. Sim. Mas a maioria não vai querer. Então, infelizmente, não vai. Com certeza. Irmão, para internar, já acabou nosso tempo, quinta-feira, crucificado por nós. Compare João 17, 18,
e 18 com Gálatas 2:20, qual é a mensagem que esse texto nos transmite? Então, João 10, 17, 18 com Gálatas 2, versículo 20. João 10, 17, 18. E outro abre em Gálatas 2, 20. Para a gente ver a diferença, o que isso quer nos dizer para a gente concluir. Quem encontrou pode ler. João 10, 17, 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Tá vendo? Gálatas 2:20, quem achou? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, irmão, o que esses textos nos transmitem? O amor de Deus, né? Crucificado por nós, né? Irmão, é interessante que o que Jesus fez não tem preço, né? O que ele passou por nós, aqui diz, ó, porém Cristo foi à cruz por ele e por nós. Que amor! Fui crucificado, né? Como se dissesse assim, estava eu e ele. Era eu e ele que estava lá. Né? Por isso que não vivo eu. É ele que vive. Porque ele fez por mim o que eu não podia fazer. Verdade. Né? Aí diz, ó, que amor incrível, embora a pena para o pecado seja a morte. Jesus pagou o preço e abriu um caminho para restaurar o relacionamento entre o céu e terra. Enquanto isso, ele continua a nos amar, mesmo que não tenha obrigação de fazê-lo, além de seu compromisso voluntário. Que amor, né? Independente. Irmão, alguém quer comentar alguma coisinha, falar sobre final? Valdivão, irmão, eu quero terminar com a história do pastor Adrovando, né? Ele já faleceu, né? Era um pastor da nossa igreja adventista, e ele conta uma história, irmão, que um garoto, a sua mãe, ela tinha as mãos toda queimada, né? Ela tinha a mão toda assim, defeituosa, né? E um dia essa mãe foi no colégio, né? E quando chegou lá, os garotos, os amiguinhos dele, viu a mão da mãe daquele jeito e começou a criticar, piadinha, aquela coisinha toda. E ele chegou um dia em casa chorando, né? Aí a mãe dele disse: filho, o que tu tem? Por que você está chorando? Ele disse: mãe, porque a senhora tem a mão desse jeito, a mão feia e tudo, e os meus amiguinhos, as mães dele têm a mão bonita, e por que a mão da senhora é assim? Aí ela falou assim: filho, já está na hora de você saber, senta aqui que eu vou te dizer. Ela diz: filho, quando você era um bebê, quando você era pequeno, seu pai nos deixou e eu tive que trabalhar para conseguir o pão de cada dia para te sustentar. E um dia eu peguei uma trouxa de roupa e fui lavar. E quando eu estava lá lavando, eu olhei para trás e eu vi que a nossa casa estava pegando fogo. Né? A nossa casa pegando fogo. Então eu larguei as roupas, vim correndo. Quando eu cheguei, as vigas da casa tinham caído. Você estava chorando, e eu não tive opção. Para mim não deixar você morrer, eu tive que pegar aquelas vigas em brasa, em fogo, para me pegar e te salvar. Por isso que minhas mãos estão nessa situação. Aí diz, irmão, que aquele garotinho, ele agarrou aquelas mãos da mãe e chorava e diz: essas mãos me salvaram. Querido, da mesma forma, Jesus também, aquelas marcas na mão de Jesus vai ficar para sempre. Para toda vez que a gente olhar para ali, a gente vai ver,
foi essas mãos que me salvou. Que Deus nos abençoe, que Amém. Deus nos ajude a compreender o amor que Deus tem por cada um de nós. Vamos ficar em pé e vamos orar? Nós vamos orar para a gente? Oremos, todo Deus, queremos te dar graças, te agradecer pela oportunidade que nos nós temos trazido já aqui mais uma vez à tua casa. Graças, estamos muito felizes, porque sabemos que o Senhor nos enviou a um momento especial. Não merecemos tua força, não merecemos nada, aquilo, Pai, mas o Senhor tem infinita bondade e misericórdia, esse amor que não tem palavras, não tem palavras a descrever. Amém, Jesus. Nos atraiu para a terra. Abençoa cada momento, Senhor. Abençoa, Deus. Esta programação que seja feita para a tua glória. Nós nos agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.